meu parceiro de palco, Bruno Souza! Muito obrigado. Alô, alô? Alô, alô? Beleza? Beleza. Não, deixa eu falar junto aqui. Tá certo? Ó, apareceu ali. Vai falando mais um minutinho aí. Só pra colocar aqui. Aqui é Pai Bola. Elias Júnior. Lembra do Elias Júnior? Coisa de velho isso, cara. Ficava enrolando lá, lembra? Oi? Elias Júnior ficava enrolando. Bem, o meu papel sempre foi ficar enrolando no palco enquanto a galera tava se preparando, né? Agora tem que dar para outra pessoa esse papel, não é isso? É isso. Deixa as pessoas importantes fazerem as coisas importantes. É isso aí. Pessoal, com vocês, o Papa do Java, curador e embaixador Campus Party. Uma honra pra gente receber Bruno Souza. Com você, amigo. Valeu. É isso aí, galera, beleza? Bem, é o seguinte, primeiro eu queria avisar, primeiro obrigado, né? Obrigado ao Tonico ali por ter feito essa introdução aí. Obrigadíssimo, valeu. Queria dizer o seguinte, o meu co-palestrante, o professor Isidro, acabou de mandar, faz 10 minutos que ele mandou uma mensagem dizendo: pousei, estou chegando. Eu falei assim, já era, né? Tá certo a palestra, né? A gente vai fazer esse bate-papo aqui e depois desse bate-papo nós vamos para o workshop lá no fundo, tá certo? Para a gente poder aplicar essas coisas todas no workshop, ok? Então, quem quiser pode participar do workshop. Eu queria começar... Posso pedir um voluntário aqui? Não, Aline, tem um voluntário aqui. Não, esse é o garotão aqui, amigo meu. Pode deixar, não precisa, você tá de salto alto. Não vou te obrigar a você andar aqui, não. Vai distribuindo aí, meu. Beleza. Daqui. Dá seu negócio aqui, eu seguro aqui pra você. Beleza, depois eu te entrego. Tá? Desculpa, como é seu nome mesmo, meu? João. O João aqui tá distribuindo aqui, ó. O João veio conversar comigo ontem e ele tá acabando o 2º grau, né? Acabou de fazer aí vestibular e tudo mais. Tá tentando entrar na ciência da computação e já tá aqui querendo melhorar a carreira. Ele nem começou ainda na carreira de informática profissionalmente, mas já tá aqui querendo melhorar a carreira. Você tem mais aqui, viu, se precisar. Então é o seguinte, o João está distribuindo. Eu sei que enquanto vocês estiverem lendo isso aí, ninguém vai prestar atenção em nada que eu estou falando, tá certo? Então, tudo bem. Podem ficar lendo aí, que eu vou falar besteira aqui. Mas o pessoal está distribuindo o Career Checklist, a nossa checklist de carreira, com várias dicas para vocês aqui. É isso que nosso objetivo aqui é falar dessas dicas, falar como é que você pode melhorar a sua carreira, tá certo? Para que a gente possa sair daqui do evento, né, com um objetivo concreto, né, de que a gente pode fazer para dar um passo na nossa carreira de desenvolvedor. Então, deixa eu começar entendendo aqui quem são vocês. Quem aqui se considera ou já é ou gostaria de ser desenvolvedor de software? Né? Beleza, certo? Então, você está no lugar certo. Tá certo? Nosso papo aqui, né, é o desenvolvedor de software. Né? Quem aqui desenvolve com Java? Ok, Java, beleza. Quem aqui desenvolve com .NET? Muito bem. Dentro do .NET, você desenvolve com C#. Ok, VB.NET. Beleza, ok. Quem aqui desenvolve com PHP? Ok, PHP, beleza. Python. Ok, galerinha de Python, beleza. Que mais? JavaScript. Ok, galera de JavaScript, muito bem. Qual que é a linguagem que eu esqueci aqui? C. Beleza, que mais? Delphi. Muito bom, Delphi. Quem desenvolve com Delphi aqui? Beleza, tá bom. Quem é o maluco ainda que faz COBOL? Beleza, muito bom. COBOL, tá certo? Já é COBOL orientado a objeto? Não.
Não, ainda não. Ok, beleza. Tá bom. Que mais? Oi? Rubi, muito bem. Rubi. Quem? Rubi, só você, nem o cara que falou, Rubi. Nem o cara que falou. Beleza. Ok. Swift, né? Java para Android. Ok, beleza. Muito bem. Então tá bom, temos várias pessoas de várias áreas diferentes aqui. Observa que eu sempre falo isso, que é o seguinte. Normalmente eu chamo essa palestra que é o foco no desenvolvedor Java. Tá certo? Porque eu sou desenvolvedor Java. Então quando eu faço as piadas com o desenvolvedor Java, é comigo mesmo, né? Se eu fizer a piada com o desenvolvedor .NET, o cara vai me bater, tá certo? Então, porque eu não sou desenvolvedor .NET, tá certo? Então, né? Portanto, os exemplos que eu vou usar aqui acabam sendo todos exemplos Java, mas tudo que eu vou falar aqui vale para qualquer tecnologia que você queira fazer, vale para a sua carreira do desenvolvedor. Quem aqui assistiu ontem a nossa palestra sobre os 5 erros do desenvolvedor? Ok, beleza. Algumas pessoas só passaram aqui. Então, deixa eu começar, só para a gente colocar um level playing field aqui. Deixa eu voltar para trás aqui rapidinho. Espera aí. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou recapitular rapidamente, né, os 5 grandes erros do desenvolvedor que impedem que o desenvolvedor cresça na carreira. E depois de a gente falar desses 5 erros, a gente vai falar desse checklist na mão de vocês. Agora é o seguinte, esse checklist sobrou aí? Beleza, vamos... Aqui, ó. Ó o seu tablet aqui de novo, ó. Alguém ficou sem o checklist? Ó o tablet aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o checklist aqui, ó. Quem ficou sem? Beleza. Quem ficou sem, tem mais uns aqui, eu pergunto já de novo. Beleza. Então é o seguinte, esse checklist que está aqui, a gente vai falar dele, tá certo? Nós vamos falar dele aqui e lá no workshop nós vamos fazer, tá certo? Né? Mas deixa o checklist de lado, só vou pedir uma coisa para vocês. Quando a gente começar a falar do checklist, o ideal é que vocês tenham uma caneta, um lápis, né? Alguma coisa na mão, tá certo? Para você. Quem preferir, não agora não, já pode ficar pensando em pegar, mas daqui a pouco eu vou avisar para vocês. Quem preferir, a gente tem esse checklist online também. Você pode colocar no spreadsheet, você pode colocar no seu to-do TXT, por exemplo, pode importar dentro do seu issue tracker, tá certo? A gente tem várias formas de checklist, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, só para a gente começar aqui, quem sabe no meio da palestra o professor Isidro apareça, mas se ele não aparecer, a gente vai conversando, tá certo? Então, rapidinho, para a gente falar aqui os 5 grandes erros que o desenvolvedor comete que impede ele de crescer na carreira, tá certo? Erro número 5. Ops, não? Ok. Erro número 5, não praticar, tá certo? O desenvolvedor acha que ele pode simplesmente chegar e sair desenvolvendo código à vontade. Praticar é fundamental para o seu dia a dia. Você tem que saber praticar a sua ferramenta, praticar a sua IDE, praticar a linguagem que você estuda, tá certo? Você tem que praticar. Ache tempo para praticar. 2 dicas bacanas. Procure na internet Code Katas e procure também puzzles, né? Quebra-cabeças com código. Praticar é fundamental. Você é um músico criativo. Quando você entra no seu trabalho para você desenvolver software, você tem que ser criativo. Se o seu cérebro está preocupado com como é que a sua ferramenta funciona, que tecla que você aperta para não sei o quê, se o seu cérebro está preocupado em escrever como é que eu faço um loop para interagir nessa collection, se o seu cérebro está preocupado com como é que eu faço um modelo de orientação a objeto, se o seu cérebro está preocupado com essas coisas babaquinhas, você não consegue ser criativo. Tá certo? Então, essas coisas todas têm que ser automáticas. Você tem que fazer um monte disso para automatizar. Tá certo? Quanto mais você praticar na sua ferramenta, melhor. Né? Ok, erro número 2. Ou na verdade, erro número 4, né, que a gente vai de trás para frente. Erro número 4. Só a tecnologia. A gente fala que tem que praticar a tecnologia. Então tem que ser muito bom na tecnologia? Tem. Tá certo? Quem que era desenvolvedor aqui mesmo? Deixa eu levantar a mão aqui de novo. Desenvolvedor, olha só. Olha ao seu redor. Todo mundo aqui é desenvolvedor, meu. Se você não é muito bom na tecnologia, você está fora do mercado. Certo?
Então, a tecnologia é fundamental. Conhecer isso, conhecer a fundo o que você faz, é fundamental, é sua obrigação. Agora, ficar só na tecnologia, você é só um entre muitos. Se você quer se diferenciar, você tem que entender que você precisa fazer mais do que a tecnologia. Tá certo? Você precisa participar, vocês já estão participando do evento, mas você precisa participar, precisa conhecer pessoas, tá certo? Precisa evitar esse tipo de coisa que a gente tem aqui, por exemplo, olha só, tem uma cadeira vazia aqui, aí tem uma moça, como é seu nome? Karen? Larin? Anne, desculpa, não estava ouvindo nada, obrigado, ela falou alto. Anne, você tem a Anne sozinha aqui, aí tem uma cadeira vazia. Aí tem uma cadeira que o cara colocou a mochila dele aí, ninguém sentado do lado dele. Aí tá ele sentado ali, tá certo? Aí tem uma cadeira vazia. Aí tem mais 3 cadeiras vazias, tem 3 pessoas juntas, acho que são amigos. Se os 3 são amigos ali, você vem pro evento, você sai de casa, gasta dinheiro, gasta tempo, vem pro evento para sentar todo mundo junto ou sentar sozinho. Por que você está fazendo no evento? Tá certo? Aproveite para conhecer pessoas. Isso quando a gente fica só na tecnologia, a gente acha que eu posso sentar aqui bonzinho, bonitinho, tá certo? E eu vou aprender um monte de coisa e minha carreira vai melhorar. Aí a gente fica só na tecnologia. Erro. Você precisa conhecer pessoas, precisa fazer relacionamentos, tá certo? Você precisa compartilhar o que você faz. Já vai falar de compartilhar já já. Você precisa participar. E mais que isso, você precisa fazer outras coisas. Você precisa escrever blog, participar no Twitter, uma série de coisas. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui já já, tá certo? Isso está até no checklist. Então, só tecnologia é um erro, né? Outro erro. Erro número 3, que o desenvolvedor comete que impede de crescer sua carreira. Não compartilhar. Ontem na palestra lá, não sei nem se o cara está aqui, ele falou assim, mas se a gente fica compartilhando, o cara fica perguntando o tempo inteiro e ele não aprende. Problema dele, meu. Para sua carreira, é bom que você compartilhe. Se ele é mané e não aprende, o problema é dele. Tá certo? Mas você, é importantíssimo que você compartilhe. Que você escreva blogs, que você escreva documentação na sua empresa, tá certo? Que você dê mini palestras. Por exemplo, quem aqui já trabalha? Beleza, uma galera já trabalha. Quem aqui já marcou com o chefe que na semana que vem você vai fazer um resumo das melhores palestras da Campus Party? 2 pessoas. Tá certo? 3 ali. Beleza, 4. Né? Foi assim que você conseguiu liberação para estar aqui, não? Não, beleza. Mas assim, se vocês todos aqui, mas eu não sei nada, como é que eu vou compartilhar o que eu não sei? Você está aqui uma semana na Campus Party. Se você não é capaz de voltar na sua empresa e falar uma palestra de 1 a 2 horas com as melhores coisas que você aprendeu na Campus Party, então você não aprendeu nada. Você é totalmente capaz de fazer isso. Você é totalmente capaz de lá dar uma palestra para todo mundo e compartilhar com as pessoas que não puderam estar aqui. E ao compartilhar, o que acontece? Você cresce na carreira. Você se torna uma pessoa mais importante para todo mundo do seu time. Você se torna uma pessoa mais importante para a sua comunidade, né? Você se torna uma pessoa mais importante para o país, inclusive. Tá certo? Tinha aqui uma menina que eu esqueço o nome dela, talvez a Aline lembre o nome dela, que é a menina lá de Rio das Ostras. A Laís, de Rio das Ostras, ela veio na campus, gostou tanto da campus que ela chegou na cidade dela e fez um evento. Ela nunca tinha pensado na vida em fazer um evento, ela chegou na cidade dela e fez um evento. Hoje em dia ela é palestrante na campus, mas ela é super importante na cidade dela, porque ela pegou o que ela aprendeu aqui, como campuseiro, como todos vocês, e foi em casa e fez não igual, tá certo? Porque ela fez menor, fez diferente, fez não sei o quê, mas ela fez um evento lá, para compartilhar o que ela aprendeu aqui. Compartilhar é fundamental, certo? E você como desenvolvedor, você precisa compartilhar, e muitas vezes compartilhar o seu conhecimento, mas compartilhar o seu código, vai participar de projetos open source, inclusive. Vamos falar de projeto open source também, quando a gente falar do guidelines aí. Então compartilhar é fundamental para a sua carreira, certo? Outra coisa, falta de foco. Agora, o pessoal que assistiu minha palestra ontem sabe que aqui foi a hora que eu descobri que minha palestra era 15 minutos a menos do que eu achei que era.
Tá certo? Então eu tive que dar uma corrida. Então aqui a gente pode falar um pouco mais tranquilo agora. Falta de foco. Se vocês pegarem o guideline que eu entreguei para vocês, a primeira frase que está aí em cima, né? Repitam comigo, leia o que está escrito aí comigo. Vamos lá. Eu ajudo. Não é isso que está escrito aí? Eu ajudo. Vamos lá, repitam comigo. Eu ajudo. Pontinho, pontinho, pontinho. É uma pessoa. Eu ajudo pessoas. Tá certo? A fazer ou conquistar. Pontinho, pontinho, pontinho. Todo mundo quer fazer alguma coisa. Todo mundo quer conquistar alguma coisa. Tá certo? Para que ele tenha. Pontinho, pontinho, pontinho. Todo mundo quer ter alguma coisa. Foco na sua carreira. O que é que você ajuda? Eu vou pegar uma amiga minha aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu estou aqui com a Aline. E a Aline, no Facebook, ela é conhecida como não uma qualquer, mas a campuseira. Tá certo? É ou não é? Boa noite. Aline, não precisa nem ter sentado que eu vou fazer uma piada com você aqui. Tá certo? Mas, assim, né? Mas olha só, agora você levantou, todo mundo. A Aline é uma pessoa, tá certo? Super importante, ela tem milhares de seguidores, ela é a campuseira, fala um monte de coisa. Mas Aline, deixa eu contar uma coisa, um segredo pra você, bem baixinho, pra ninguém saber. Ninguém se importa com você, Aline. Desculpa, ninguém se importa com você. Pessoal, ninguém se importa com você. Não interessa quem você seja. Tá certo? As pessoas não se importam. Desculpa, a sua mãe se importa com você. Tá certo? A sua mãe, eu tenho certeza que a sua mãe se importa com você. Agora, as pessoas, elas se importam como é que você pode ajudá-las. A Aline faz um trabalho fantástico de agregar campuseiros do mundo inteiro para discutir a Campus Party e fora da Campus Party. Todo campuseiro se interessa pelo que a Aline faz, porque é algo que é importante para eles. Não se interessam pela Aline, se interessam pelo que a Aline pode fazer. Essa é uma realidade da vida. Tá certo? Essa é a realidade da vida. Então, você precisa ter um foco na sua carreira para você se tornar importante para outras pessoas. Se você quer crescer na carreira, você precisa ser importante para outras pessoas. Se você quer ter milhares de seguidores no Twitter, milhares de seguidores no Facebook, se você quiser dar palestra que um monte de gente vem assistir, você precisa ser importante para as pessoas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, a galera está em pé ali atrás, primeiro, tem um monte de lugar aqui na frente. E se você vier sentar aqui na frente, você ganha o checklist de carreira, que vai mudar a sua vida. Então é melhor você vir aqui na frente e vir buscar o checklist de carreira aqui, Vem aqui, isso, vem buscar aqui, tá vendo, Galera lá que também pode vir buscar aqui, isso. Tá? Aí, isso, valeu, né? Pode pegar o checklist de carreira aqui, isso, já senta aí, beleza. Então, você precisa ser importante para alguém, tá certo? Então, eu vou falar o seguinte, no workshop nós vamos fazer isso direitinho para vocês, mas vocês têm que pensar nessa sua frase. O que é que você ajuda? Aline, já pensou na sua? Você sabe a sua frase, vai lá. Eu ajudo, enquanto eu estou chegando aí, você vai pensar, eu ajudo pessoas, campuseiros, né, ao quê? A fazer e conquistar o quê? Vamos lá, vamos tentar, Aline. Eu peguei ela no spot aqui, hein? Vai lá, eu ajudo campuseiros, né, vai lá. A conquistar seus... Não, nós começamos do zero, vai. Tá, eu ajudo os campuseiros a conquistar os objetivos profissionais para que eles tenham sucesso em suas carreiras. Muito bem. Já é um começo, tá certo? Se você chega para a Aline aqui hoje, oi Aline, prazer, eu sou o Bruno. Você fala, eu sou a Aline. Hã? Eu sou a Aline, eu ajudo campuseiros a conquistar objetivos para terem sucesso na carreira deles. Cara, eu sou campuseiro? Eu sou campuseiro. Eu quero ter sucesso na minha carreira? Eu quero ter sucesso na minha carreira. Aline, eu estou super interessado em você. Certo? Agora, se a gente chega à mesma conversa, né? Fala do tempo agora. Oi, Aline, eu sou o Bruno. E aí, tudo bem? Tudo bem, Bruno. E aí, tá gostando do evento? Tô gostando do evento, bacana, legal, né? Beleza, tchau. A gente vai embora.
E acabou, e eu perdi a gigantesca oportunidade de ser ajudado pela Aline. Mas eu perdi essa oportunidade não por minha culpa, por culpa da Aline que não me disse como é que ela pode me ajudar. Tá certo? Então pensa você, quem está fazendo startup aqui? Já peguei você de cara, quero ser o cara mais perto quando levantou a mão. Vamos lá, então pega a sua startup e coloca nessa frase aqui, vai lá. Pronto não? Vai lá. Eu ajudo as pessoas com o meu aplicativo a descobrirem aonde foi parar o food truck que eu encontrei há uma semana atrás e que eu quero achar de novo. Muito bem, tá certo? Agora olha só, olha que interessante. Esse cara aqui, ele ajuda qualquer pessoa que queira achar um food truck, tá certo? Não é assim? E nós desenvolvedores, a gente gosta de um negócio que é o seguinte, a gente adora escalar, né? Startup é escalar, então eu quero ajudar todo mundo. Quando você ajuda todo mundo, você não ajuda ninguém. Diz pra mim, uma empresa que você conhece que vende para qualquer pessoa. McDonald's, Coca-Cola. McDonald's, Coca-Cola. Me diz uma coisa, a sua startup tem a verba de marketing do McDonald's ou da Coca-Cola? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu também não tenho. Portanto, se eu for fazer alguma coisa que é para todas as pessoas, eu tenho que concorrer com o McDonald's e Coca-Cola, meu. Como eu não consigo concorrer com o McDonald's e Coca-Cola, eu tenho que achar o quê? Quem é a pessoa que eu ajudo? O nicho. Quem é a pessoa exata que eu ajudo? Tá certo? Porque quanto menos pessoas eu ajudar, mais pessoas eu vou ajudar. Olha que paradoxo. Então, olha que, por exemplo, eu ajudo desenvolvedores Java a crescer na carreira para que eles tenham projetos melhores. Pô, Bruno, mas você fala para qualquer desenvolvedor. Eu falo para qualquer desenvolvedor, é verdade. Tá certo? As coisas que eu falo aqui valem para todos vocês desenvolvedores. Agora, imagina o seguinte, tá certo? Imagina que você vem numa palestra minha ou você vem no meu Twitter e eu falo que eu ajudo desenvolvedores quaisquer. E quando você vai no meu Twitter, tudo que você vê são frameworks Java, são eventos Java, são não sei o que de Java. Você vai achar o quê? Pô, esse cara me enganou, meu. Ele falou que ele falava para desenvolvedor e ele só fala de Java. Eu não sou desenvolvedor Java, ele não fala para mim. Esse cara é um charlatão, ele me enganou, vou embora. E aí, em vez de eu atingir mais pessoas, eu atinjo menos pessoas. Porque as pessoas que achavam que eu era importante para elas, eu não sou. Porque eu não falo de C#, eu não falo de Ruby, eu não falo de Python. Tá certo? Então você precisa achar o seu nicho, que é aquele nicho. Agora você fala assim, para que eu vou fazer isso? Porque essa frase talvez seja a frase mais importante e que pode mudar radicalmente a sua carreira. Porque essa frase impacta o seu Facebook, impacta o seu Twitter, impacta o seu blog, né? Quem mais faz startup aqui quer falar a frase aqui? Quer falar a frase? Não quer. O cara lá atrás, vem pra cá, você está muito atrás, vai. Vem aqui, chega aqui. Mais uma frase aqui, vamos lá. Pô, meu, vai demorar esse tempo todo? Não, cara, vambora, é isso, mais rápido aqui, vai lá, vambora. Beleza, valeu. Prazer, eu sou o Bruno, você é o? Tiago. Eu ajudo fotógrafos a encontrarem clientes para que tenham um modelo de negócio recorrente. Muito bem, tá certo? Muito bem. Tem que ser um pouco mais específico no encontrar clientes, tá certo? Porque quando encontrar cliente é uma coisa meio genérica demais, tem que ser um pouco mais específica, tá certo? E ter um modelo de negócio coerente, o que isso quer dizer? Recorrente, né? O que isso exatamente quer dizer? Talvez fale assim, e ganhar dinheiro todo mês, que ser mais específico e mais óbvio, tá certo? Porque a pessoa tem que ficar pensando muito, que diabo é modelo de negócio recorrente? Você já perde o cara. Mas observa que ele ajuda fotógrafos. Então, se você for no Twitter dele, o que você espera ver? Fotógrafo tirando foto de qualquer coisa. Notícias sobre qualquer coisa que ajude fotógrafos, tá certo? Então, só disso, você começou a definir como é que você vai montar o seu Twitter, como é que você vai montar o seu Facebook, o que é que você vai falar no seu blog. Agora, a coisa interessante é o seguinte, para você ser o cara, para você ser o cara, ou a cara, né? Cara é a palavra, não tem gênero, tá certo? Né? Para se você ser a pessoa especial, o que você precisa fazer? Você precisa ser o melhor do mundo.
Tá certo? Você precisa ser o melhor do mundo. Fala assim, como é que eu vou ser o melhor do mundo? Vou aprender Java pra caramba, vou ser o melhor desenvolvedor Java do mundo? Alguém aqui já viu o livro dos recordes, o Guinness? Né? Já viu? Tem um monte de recorde absurdo, né? Tá certo? Você lembra de algum recorde absurdo aí do Guinness, não? Não vi o livro. Nunca vi o livro. Mas tem umas coisas absurdas. O cara que comeu mais macarrão na vida, o cara que espirrou por mais tempo, tá certo? Pensa, essas coisas são absurdas. Mas esses caras têm um nicho específico, um nicho super específico, comer macarrão, no qual eles são o melhor do mundo. Você tem total condição de achar o seu nicho específico naquele que você é o melhor do mundo. Vai embora não, meu, chega aqui, cara. Tá certo? Oi? Não, assim, só mais um pouquinho. Então, assim, você precisa achar o seu nicho específico. Tá certo? Aquilo que você tem condição de ser o melhor do mundo. Pode ser, você ajuda fotógrafos que são desenvolvedores. Você ajuda fotógrafos que tiram fotos de natureza fora do Brasil. Tá certo? Você pode ajudar fotógrafos que tirem fotos de eventos de tecnologia. Você pode ser o melhor do mundo que ajuda fotógrafos que tiram eventos de tecnologia. Tá certo? E aí, se você for o melhor do mundo, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer vir falar com você. Tá certo? Porque se você é o cara que ajuda a melhor fotógrafo, todos os fotógrafos que tiram fotos de evento de tecnologia querem conhecer as suas dicas. Tá certo? E não tem concorrência. Se você é o melhor do mundo no seu nicho, não tem concorrência. Tá certo? Valeu, uma salva de palmas pro nosso amigo aqui. Obrigado, valeu pela coragem. Então, foco é fundamental. E claro que a gente deu exemplos aqui que não tem muito a ver com tecnologia, muito a ver com desenvolvimento. Mas no seu nicho de desenvolvimento é a mesma coisa. Né? Você vai começar um blog. Eu tenho muitos amigos que escrevem blog de desenvolvimento. Muitos. E aí você vai no blog do cara, o blog do cara fala, hoje fala de uma dica de Java EE, amanhã fala uma dica de Java ME, depois fala uma dica genérica sobre Java, depois fala uma coisa bem específica sobre a máquina virtual. Tudo aquilo que o cara aprende, ele põe no blog. E aí, uma pessoa qualquer acessa no blog do cara, olha lá e fala assim, sei lá o que esse cara fala aqui, ele fala de um monte de coisa. Ah, ele fala de Java genericamente. Meu, tem milhões de bons desenvolvedores de Java que falam de Java genericamente. Então eu vou seguir, tá certo? Os caras lá de fora, internacionais, que são muito mais. Esse cara que eu nem sei quem é, por que eu vou seguir ele? Por que eu vou acompanhar o blog dele? Porque ele me deu uma dica de vez em quando? Agora, se o cara chega no seu blog, tá certo? E você tem um assunto específico que interessa aquele cara, toda vez que ele precisar desse assunto, ele volta aonde? No seu blog. Porque você é o melhor cara do mundo naquele assunto. Mais do que isso, se amanhã, tá certo, uma empresa qualquer precisa de um desenvolvedor daquele assunto que você fala, quem é que eles vão procurar? O melhor do mundo, tá certo? E vão preocupar se você não quer trabalhar para eles, né? Porque uma dica que eu já falei ontem na palestra lá é o seguinte, os melhores empregos nunca chegam no site de emprego. Os melhores empregos são preenchidos antes por pessoas que foram indicadas pela pessoa do time, por pessoas que foram encontradas na internet, que são especialistas naquele assunto. Quando essas pessoas já disseram não estou interessado, aquele emprego aparece no site de emprego. Ou seja, se você vai procurar o site de emprego para poder mandar o seu currículo, você só fica com o resto. Certo? Se você quiser ser o cara procurado, você tem que ser o especialista que todo mundo está atrás. Você precisa achar a sua especialidade, aquilo que você é o melhor do mundo. E aí significa o quê? Que o seu Twitter, você vai seguir pessoas que têm a ver com aquele assunto. O seu Facebook, você vai postar as coisas daquela pessoa, aquele assunto. Ah, Bruno, quer dizer que eu não posso ficar postando sobre o que eu comi ontem? Pode, tá certo? Mas ninguém se importa com o que você comeu ontem. Tá certo? Né? Talvez alguns amigos seus, a menos que a sua especialidade for o que eu comi ontem, pode ser, tá certo? Né? Pode ser que você ache alguma coisa nesse sentido, mas... então, você começa a se tornar mais profissional.
a se tornar uma pessoa mais importante para todas as pessoas ao seu redor. Ok? Então, foco é fundamental. Bem, vamos lá. E por último, o maior erro que o desenvolvedor comete: fazer sozinho. O cara acha que ele não pode, né? Isso eu passo o tempo inteiro. Aqui na campus, jamais uma pessoa falou hoje, só nesse evento aqui, que é assim: Bruno, eu tenho uma ideia, mas só posso te contar se não contar para ninguém. Eu falo assim: meu, você tem uma ideia que você não pode me contar, então não me conta. Tá certo? Você não vai me contar e eu não vou te ajudar. Beleza, ficamos quites, tá ótimo, não tem problema nenhum. As pessoas acham que sucesso a gente faz sozinho. A sua carreira é sua responsabilidade. A sua carreira é você que tem que ir atrás. Agora, a melhor maneira de você... Tá levantando a mão, não? Ah, você está gravando para o grupo, beleza. Tá na internet, viu? Tá gravado no YouTube. Você pode passar depois o link para todo mundo. Mas a melhor maneira de você se tornar o desenvolvedor que você quer ser é você se associar a outras pessoas que também querem ser aquilo que você quer ser. A Yara Sanger usa uma frase que eu gosto muito. Ela fala o seguinte, que diga-me com quem andas que te direi quem és. E todo mundo acha que isso é uma ameaça. Mas não é uma ameaça, isso é um desafio. Certo? Se você quer ser uma pessoa bacana, ande com pessoas bacanas. Faça aquilo que pessoas bacanas fazem. Você quer ter sucesso na vida? Se associe a outros desenvolvedores que querem ter sucesso na vida. Porque se você só ficar andando com um desenvolvedor que diz: ah, isso não dá certo, isso não funciona, você nunca vai ser ninguém, nunca isso vai acontecer com você, você vai ser o quê? Ninguém, nunca vai acontecer com você, você nunca vai fazer. Todos nós conhecemos as pessoas negativas que falam isso o tempo inteiro. Né? Eu tenho um grande amigo meu, Cláudio Miranda. Cláudio Miranda era de Cuiabá. E os amigos dele todos falavam para ele assim: ah, cara, você está aqui em Cuiabá, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai ser um grande desenvolvedor, nunca vai ser reconhecido. Tá certo? E o Cláudio hoje é um dos maiores desenvolvedores de Java do Brasil. Tá certo? Ele foi atrás das pessoas que botavam fé, que acreditavam naquilo. Tá certo? O Cláudio é um excelente desenvolvedor, reconhecido no mundo inteiro pelo trabalho que ele faz. Por quê? Porque ele foi atrás, em vez de ficar ouvindo aquela galerinha dizendo que nada vai acontecer, ele foi atrás das pessoas. Ele foi para São Paulo, se juntou ao Sou Java, foi voluntário do Sou Java durante muito tempo, tá certo? Fez um monte de coisa acontecer, se voluntariou para fazer um monte de aplicação, ele foi atrás. Né? Você quer ver um outro exemplo simples? Estava até contando para o meu amigo João aqui ontem. Eu entrei na faculdade, entrei na USP. E nos primeiros meses que eu estava na USP, eu descobri que tinha no andar de cima, assim, tinha uma sala. A gente ficava nos computadores lá, maior calor e tudo mais. No andar de cima tinha uma sala com ar-condicionado, cheio de máquinas Sun. Né? Eu olhava para a porta assim: cara, que lugar legal. Você não pode. Como não posso? Você só depois que você estiver no terceiro ano você pode entrar aqui. Eu, pô, meu, mas é um lugar massa, umas máquinas super legais aí. Como é que eu faço para entrar nisso aqui? Não pode, meu, só quando você estiver no terceiro ano. Ou se você fizer iniciação científica. Opa! O que é iniciação científica? A iniciação científica é quando você tem um professor, o cara vai lá, faz uma bolsa de estudos no CNPq, você tem a bolsa aprovada, você pode fazer iniciação científica. Beleza. Vamos lá, falar com o meu professor. Falei com alguns professores, achei o professor de inteligência artificial, que ele queria fazer um projeto de iniciação científica. Eu falei, beleza. Ele falou assim: não, que meu projeto é muito bacana, se a gente submeter uma bolsa aqui, tem certeza que o CNPq vai aprovar. Então, daqui a uns meses, a gente consegue aprovar isso, escrever o projeto. Eu falei, professor, eu não quero bolsa. Eu trabalho de graça. Você trabalha de graça? Pode começar hoje mesmo. Tá certo? Em uma semana, eu tinha acesso às máquinas da Sun. Certo? Fui trabalhar com um professor, aprender inteligência artificial, fui fazer um monte de coisa bacana. Tá certo? E ganhei 2 anos em relação a todos os meus amigos. Né? Quando, antes de eu sair da faculdade, eu fui contratado para trabalhar na Sun, a galera fala assim: pô, meu, tu é sortudo, hein? Sortudo nada, meu. Quem faz a nossa carreira somos nós.
cada decisão que você faz no seu dia a dia, da sua carreira, é você que faz, é você que toma. Quantos e quantos amigos eu tenho? O cara fala assim, mas meu chefe não me deixa em evento. Mas o meu chefe não me manda para treinamento. Mas eu não tenho tempo. Tá certo? Sabe que a coisa mais engraçada? É a galera que mora no interior, do que quer que seja. Quem mora no interior aqui? Né? Beleza, algumas pessoas. A galera que mora no interior fala assim, mas eu moro no interior, eu não consigo fazer nada. Aí eu pergunto assim, me diz uma coisa, você leva, quem que levantou a mão e mora no interior? Você levantou a mão? Não. Você leva 1 hora de carro para chegar no seu trabalho? Não. Tá certo? Então você já tem pelo menos 2 horas a mais por dia do que qualquer desenvolvedor que mora em São Paulo. Tá certo? Porque em São Paulo, se você morar do lado do trabalho, leva 40 minutos para chegar. Tá certo? Então, se você mora num lugar onde você já tem 2 horas a mais por dia para estudar, para participar do projeto Open Source, para preparar palestra, para fazer não sei o quê, então você tá bem e não mal. Tá certo? Ó, a galera que chegou aí, a gente tem os papelzinhos aqui, não tem mais. Tem papelzinho. Se você quer pegar aqui, ó, o pessoal que chegou aí depois, ó, tem muito lugar para você sentar e quem sentar aqui ganha o papelzinho Power aqui, ó. A gente tem um papel Power que é como crescer na carreira. Pode vir aqui, ó, quem quiser pegar. Tá certo? A galera tá em pé aí, ou quem chegou depois. Papel Power para crescer na carreira. Pode pegar aí. Ok? Então, beleza. Então, fazer sozinho é um erro gigantesco. Ache amigos, ache pessoas, tá certo? Vá lá no Facebook, no Campuseiro, tá certo? Pra você achar a galera. Ache pessoas que estão dispostas a fazer junto com você, para que vocês possam crescer juntos. Ok. Então esses são 5 erros. Tá certo? Eu falei que ia falar rapidinho, mas os 2 últimos foi um pouco mais demorado, né? Então você precisa... Você precisa praticar para corrigir isso. Você precisa fazer mais do que tecnologia. Você precisa compartilhar. Você precisa fazer junto e você precisa ter foco. Tá certo? Essa é a forma que você precisa para você crescer na sua carreira. E aí isso nos chega ao papel Power. Mas antes do papel Power é o seguinte. Qual é a sua maior dúvida sobre carreira? Vamos lá. Eu não estou aqui para falar do que eu quero falar. Eu estou aqui para falar do que vocês querem ouvir. Qual é a sua maior dúvida da carreira? Pode passar o microfone para a galera para não ficar descendo. Senão eu fico sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce aqui. Eu sou, né? Você sabe que eu já sou velho. Não consigo mais ficar pulando esse negócio aqui, né? Vamos lá. Ei. Tudo bom, Javamin? Beleza? Eu sou o André, eu te acompanho há muito tempo já. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. E eu queria... Valeu. Você falou a questão de manter foco, né? Uhum. A gente, como desenvolvedor, cara da área de tecnologia, é muito difícil pra gente, porque a cada 30 minutos está lançando um framework JavaScript novo, uma linguagem nova, etc e tal. Uhum. Como que você, ou quais dicas que você aplica na sua vida para você manter esse foco em determinado nicho ou determinada tecnologia que você está trabalhando? Excelente. Essa é uma excelente pergunta. A nossa área muda com muita velocidade. Como é que eu mantenho como é que eu posso focar em alguma coisa e tudo mais? Primeiro o seguinte, quanto mais coisas você souber sobre a sua área, maiores são as suas oportunidades. Isso é uma coisa que você precisa entender. Quanto mais você tiver de conhecimento geral da sua área, maiores são as suas oportunidades. Por quê? Porque digamos o seguinte, você trabalha com que linguagem? Oi? Python. Você trabalha com Python. Aí digamos que você faça aplicações de servidor com Python. Certo? E aí, um belo dia, você foi lá e descobriu que Python serve para você fazer aplicações para a internet das coisas. E aí você faz uma brincadeirinha, baixa lá um código Python que você conhece, porque você trabalha com Python, e você faz uma brincadeirinha com a internet das coisas. Só por você ter feito isso, você agora já está antenado para oportunidades que possam surgir com a internet das coisas. Se no seu trabalho, um amigo seu, alguém falar assim, eu estou querendo montar uma startup de internet das coisas. Fala assim, opa, eu sei. Eu já fiz aplicação Python para Arduino, para Raspberry Pi, para não sei o quê. Você expande as suas oportunidades de carreira. Sabe por quê? Porque eu vou contar um segredo para vocês. Ninguém sabe, se a nossa área muda muito rápido, ninguém faz a menor ideia do que é que vai ser importante
daqui a 5 anos? Ninguém faz a menor ideia. E, portanto, quem é a pessoa que vai estar preparado para o negócio daqui a 5 anos? O cara que viu coisas suficientes para daqui a 5 anos, quando alguma dessas coisas der certo, o cara tá sabendo um pouquinho sobre aquele assunto e poder se aprofundar naquele assunto quando chegar a hora certa. Então, é importante você conhecer de tudo um pouco, ficar antenado, ver notícias, acompanhar, participar de eventos como vocês estão participando agora, conversar com outras pessoas. Lembra aquela história do fazer junto? Fazer junto é importante. Quando você tem um grupo de 5, 6 pessoas que estudam tecnologia, um cara estuda a internet das coisas, outro cara estuda uma linguagem nova, outro cara fala não sei o quê, vocês compartilham aquelas ideias entre vocês, todo mundo aprende um pouquinho e fica todo mundo de boa. Certo? Até porque a coisa muda muito rápido, mas não é assim, você só tem um mês para se tornar um especialista e acabou a sua oportunidade. Não, as coisas importantes duram anos. E se você estiver antenado, você consegue entrar naquela onda quando a onda começar. Então, a primeira coisa, tem que estar antenado. Tá certo? A outra coisa, você precisa saber alguma coisa muito bem. Essa história do desenvolvedor que sabe de tudo um pouco e não sabe nada muito, está errado. A gente chama isso da carreira em T. T. Certo? Você sabe muito, quer dizer, sabe pouco de muitas coisas, está antenado com tudo que está acontecendo, e algumas poucas coisas você sabe muito. Você precisa ter, lembra do foco? Você precisa ter a sua especialidade. Você precisa se aprofundar em alguma coisa bem. Por quê? Porque se você não souber nada bem, você é aquele cara que ninguém quer saber de nada. Então, o que pode ser? Ah, mas eu vou saber escolher a tecnologia certa? Talvez não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, se eu estiver antenado com o que está acontecendo, eu vou saber me adaptar? Vai. E mais do que isso, se o seu foco, por exemplo, o cara falou ali que curte fotografia. Se o seu foco é fotografia, fazer software para fotografia, você pode navegar em muitas tecnologias diferentes e ainda assim o seu foco ser fotografia, ser imagem, ser um monte de coisa. Porque leva tempo para a gente aprender tudo. Leva tempo. O seu cérebro aqui em cima, ó, ele precisa de ver a mesma coisa múltiplas vezes. Tá certo? Isso dito, tem algumas coisas no papel Power, tem algumas coisas que você tem que saber, interessa que seja. A gente vai falar delas já já. Ok? Perguntas, galera. Pergunta. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lucas, eu estou fazendo informática, eu vou entrar no superior nessa área de computação. Eu queria saber quais dicas que você tem para quem está começando nessa área de desenvolvimento, para dar um start na carreira, dar aquele foco assim. O que você tem a falar para quem está iniciando nessa carreira? Olha, aqui, tá certo? Essa dica vem da Yara Seng também. Né? Se olhar aqui no papel Power, né, 5 ferramentas do desenvolvedor para você conhecer, vocês vão ver o seguinte, ó, coisas são obrigatórias, tá certo? Né? Tem algumas ferramentas ali em cima, mas coisas obrigatórias para todo mundo. Você tem que saber repositório de código, tá certo? Independente do que você vai fazer, você tem que conhecer repositório de código, tem que saber fazer commit, trabalhar em conjunto, você tem que saber isso. Você precisa, tá certo? Saber orientação a objetos. Orientação a objetos é fundamental. Agora, orientação a objeto não é uma coisa que você aprende na faculdade e vê uma vez e aprendi orientação a objeto. Não. Orientação a objeto é um negócio que requer prática, requer tentativa, requer ler algumas coisas, tá certo? Recomendo o livro que a gente chama do Gang of Four, que é o Design Patterns. É um livro bem antigo, certo? Mas que fala bastante de design de orientação a objeto. Você lê aquele livro uma vez e você não entende porra nenhuma. Aí você lê a segunda vez, aí você fala assim, caracoles, eu não entendi nada de novo. Tá certo? E aí você lê de novo, e aí de repente aquele negócio dá um estalo, fala, caracoles, agora que eu entendi para que esse negócio serve. Orientação a objeto é fundamental que você entenda nesse nível. Tá certo? Que você tenha paciência de você se aprofundar e entender, porque não é fácil. Tá certo? Ah, mas os conceitos são tão simples. Os conceitos são simples. Agora, como você aplica, como funciona, para que serve, não é fácil. Então, você tem que se aprofundar. Outra coisa,
você precisa saber uma linguagem muito bem. A gente colocou aqui aprender a programar, né? Você precisa saber a linguagem muito bem, você precisa entender lógica. Né? Você precisa entender lógica. Então, eu falei de você praticar, né? Pratique a sua linguagem, pratique o que a gente chama de code kata, tá certo? Para você poder aprender muito bem, pelo menos uma linguagem de programação que você queira trabalhar. Né? E, por último, você precisa saber acessar o banco de dados. Né? Tá? Você está começando a sua carreira, você precisa acessar. Muito desenvolvedor acha que ele não precisa acessar o banco de dados, que o banco de dados é para outras pessoas, tudo mais. Você precisa entender. Mas e o NoSQL? Beleza, não tem problema. Você precisa entender de banco de dados em geral, precisa acessar. Por quê? Porque qualquer aplicação que você vai fazer, isso está na sua parte. Então, do ponto de vista técnico, essas dicasinhas são para começar. Agora, se você quiser aprofundar um pouco... deixa eu falar uma coisa para você. Vem cá. Vou te mostrar como é que você faz isso. Você fica aqui no cantinho, virada para eles, que assim que a pessoa responder, vai ter outra pessoa que vai levantar a mão. Mas se você tiver de costas, eles não vão poder levantar a mão. Beleza? Então pronto. Então ela já levantou a mão ali atrás. Pode entregar o microfone para ela, que já vou falar ali. E aí, você... Queria falar aqui de... se você quiser realmente se tornar um desenvolvedor muito bom, 3 outras coisas. Faça um compilador. O cara já respirou ali. Caracoles. Faça um compilador do zero. Tá certo? Faça um sistema operacional do zero. Tá certo? Faça um banco de dados do zero. Pô, Bruno, mas isso é difícil pra caramba. Se você quer entrar na faculdade, falei isso pro João ontem. Se você quer entrar na faculdade, procure uma universidade que no currículo vai te obrigar a fazer um compilador, te obrigar a fazer um sistema operacional, te obrigar a fazer um banco de dados. Pô, Bruno, mas isso é muito difícil. É nada. Você consegue fazer essas 3 coisas com pequeno... Não precisa ser um compilador de Java. Tá certo? Faça um compilador que pega uma linguagem que fala oi, tchau, que imprime uma coisa na tela. Não interessa, com uma coisa simples. Você precisa entender os conceitos que estão por trás. Tá certo? Isso aqui já é dica avançada. Ok? Mas se você fizer isso, se você fizer essas coisas todas que eu falei aqui, você está encaminhado para ser um dos melhores desenvolvedores do mundo. De fato. Tá certo? Linus Torvalds. Quem sabe quem é o Linus Torvalds? O que ele começou fazendo? Um sistema operacional. Para quê? Para se divertir, para conhecer o que era o sistema operacional. Tá suficiente para você chegar a ser um Linus Torvalds? Hein? Tá suficiente? Não. Como é que ele começou? Fazendo um sistema operacional. Você pode começar fazendo um sistema operacional também. Certo? Ok? Só pergunta lá. A minha dúvida é sempre assim, a gente tem que saber muito, mas o quanto do muito? Porque se eu saio da faculdade agora, eu não sei super muito. Eu queria saber o quanto do muito que eu tenho que saber. Você sai da faculdade agora? Tô saindo. Tá saindo agora. Então, deixa eu dar uma dica para quem tá saindo. Quem tá saindo da faculdade agora ou tá na faculdade ainda? Beleza. Eu conversei ontem com um rapaz lá atrás que estava saindo da faculdade e estava super preocupado, porque ele achava que não sabia muito e tudo mais. Então, deixa eu contar um segredo para vocês. Você vai sair da universidade sabendo nada. Realidade. Tá certo? Por quê? Porque desenvolvimento de software é uma atividade altamente criativa. Quem aqui é músico? Né? Quem fez faculdade de música? Opa, tem um cara lá atrás. Esse é mais raro. Será que eu chego aí? Dá para você vir aqui um pouquinho? Deixa eu fazer uma pergunta. Não, você grita daí. Quantos instrumentos você precisava saber antes de entrar na faculdade? 1. Você fez aquela prova de vestibular para fazer de aptidão, é isso não? Na verdade não é aptidão, é aprofundamento. Uhum. A aptidão é para os níveis que eles levam para você estar preparado para fazer um curso superior de música. Ou seja, para você fazer um curso superior de música, você precisa fazer o quê? Saber música. Muito. Para fazer um curso de música, você precisa saber música. Muito. Senão você nem entra. O curso de piano são 8 anos. Para você é o básico, para você conseguir aguentar tocar um Brahms, um Beethoven. 8 anos. Violino é uns 6. Tá certo? Violão uns 8. Isso porque você já sabia a música antes de entrar.
Eu tinha uma família de músicos, então meu pai já era, meu avô foi, então aí eu já estava na história, né? Muito obrigado. E você é desenvolvedor agora? Então, eu vi um vídeo do Egberto Gismonte, um cara fantástico, um músico incrível, brasileiro, escutem, é muito bom. Ele é pianista, é violonista, é compositor, toca vários instrumentos, e ele falou que ele é uma pessoa que me influencia muito, e ele falou que o caminho dele da música é muito influenciado por essa lógica da programação. Aí eu falei, que é isso, cara? Eu falei, tem que estudar. Aí esse ano comecei a estudar, tô fazendo um curso no Senai, um curso técnico. Eu sou formado, tenho pós-graduação, aí falei, não, tem momentos que é preciso retroceder para avançar mais, né? Uma salva de palmas, pessoal, amigo, bacana. né? Porque, caracoles, né? Você sabe que um grande amigo meu, Patrick Curran, ele começou na computação há muitos anos atrás, tá certo? A carreira dele já é bem velha, esse cara. Começou na carreira há muitos anos atrás. Quando ele começou, não tinha faculdade, universidade, nada disso. Então, ele contratava músicos para ensinar computação. Porque era mais fácil ensinar computação para o músico do que era para um cara que não era músico. Por quê? Porque computação é uma atividade altamente criativa. Não se aprende atividades criativas em 4 anos de universidade. Tá certo? Portanto, se a gente fosse fazer a mesma coisa que a música, a gente ensinaria, a gente exigiria que você precisa saber computação para entrar na universidade de computação. Mas como a gente não faz isso, a gente só vai te dar uma base básica. Tá certo? E você vai sair da universidade sem saber o suficiente de nada. Essa é a realidade. Tá certo? Mas não se preocupa que isso não é problema. Porque tem muito mais vaga no mercado do que desenvolvedores. Então, não interessa o quanto você saiba, você vai sair bem empregado. A questão é, o que é que você precisa fazer para crescer na carreira depois disso? Né? Você precisa praticar, você precisa ter um foco, você precisa fazer tudo isso. Você precisa construir a sua carreira enquanto você trabalha. Tá certo? E você vai ter que aprender como qualquer músico, o seu trabalho de desenvolvimento de software, você vai aprender sempre. Você vai aprender sempre. Pô, Bruno, eu nunca vou poder ficar de boa? Não. Assim como o músico nunca pode ficar de boa, você nunca vai poder ficar de boa. Você vai sempre ter que aprender. Mas isso é ruim? Não, isso é bom pra caramba. Sabe por que isso é bom pra caramba? Porque significa o quê? Quanto mais tempo você ficar na carreira, melhor você é. Essa não é uma carreira que acaba. Isso não é uma carreira que acaba, meu. Não vale a pena você ficar investindo nela até você se tornar quem você quiser. Não é uma carreira que acaba. E detalhe, você tem total condição de fazer o que você quiser na vida. Olha, não são muitas as carreiras que a gente tem no mercado que nos dão essa oportunidade de fazer o que a gente quiser. Depois assista uma palestra muito bacana chamada The Last Lecture. Tem até a tradução dela para português. The Last Lecture. É um professor universitário que ele escreveu, quer dizer, ele estava com câncer no fígado, eu acho, e ele ia morrer, então ele deu a última palestra da vida dele. Né? E essa palestra, ele conta como foi que ele conquistou todos os sonhos infantis dele, trabalhando na ciência da computação. Certo? Quando ele era criança, ele queria trabalhar na Disney, queria ser astronauta, queria não sei o quê, queria um monte de coisa. E ele conquistou todos os sonhos dele com o desenvolvimento de software. Por quê? Porque não tem carreira mais versátil do que a nossa. O mundo hoje é do desenvolvimento de software. Existe uma frase da Forbes que diz o seguinte: toda empresa é uma empresa de software. E, portanto, toda empresa, não interessa do que seja, pode ser uma hotelaria, pode ser empresa de cinema, pode ser uma empresa de entretenimento, pode ser uma descoberta científica. Todo mundo precisa de desenvolvedor. E você pode trabalhar no que você quiser, na hora que você quiser, com quantos anos você tiver. Portanto, vale a pena investir nessa carreira pelo tempo que for. Tá certo? Porque você vai estar um cara velho que nem eu, de cabelo branco, e você vai continuar sendo um bom desenvolvedor, vai poder continuar direcionando sua carreira, vai poder continuar fazendo as coisas que importam. Então, essa carreira é fenomenal. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês.
algo que o pessoal da faculdade não deve ter te falado. Ciência da computação é muito difícil. É muito difícil. É difícil pra caramba. É mais difícil do que você pensou. Ciência da computação é muito difícil. Tem uma frase que dá uma ideia do quão difícil a ciência da computação é. Um matemático famoso, Dijkstra, disse o seguinte, que os matemáticos medíocres deveriam se ater à matemática aplicada, porque a ciência da computação é muito difícil. Eu não sei se alguém fez matemática aplicada na faculdade, eu fiz. É a coisa mais infernal que você pode imaginar na sua vida. É a coisa mais difícil de você entender no mundo. E Dijkstra achava que os matemáticos medíocres deveriam se ater à matemática aplicada, porque ciência da computação é muito difícil. É difícil, meu. E se é difícil, sabe qual é a grande vantagem de ser difícil? Ela é o que a gente chama de um trabalho significativo. Um trabalho significativo tem 3 características. 1, é difícil pra caramba. O fato de ser difícil significa o quê? Quanto mais você trabalha naquilo, melhor você fica. Tá certo? Então, trabalho significativo é difícil. Por que é importante? Quanto mais trabalha, melhor você fica. Porque todo trabalho significativo, você toma decisões. Tá certo? Você faz parte do processo tomando decisão. Você está trabalhando numa fábrica, você não toma decisão nenhuma. Mas quando você desenvolve software, você toma centenas de decisões por dia. Cada linha de código que você escreve é uma decisão que você está tomando. Tá certo? Que pode levar o projeto para um lado ou para o outro. Terceira característica do trabalho significativo. Quanto melhor você faz, mais você recebe. Tá certo? Então, essas 3 características significam que você tem um trabalho que você vai passar a vida inteira aprendendo muito. Porque você é obrigado a aprender, que senão, porque é difícil. Tá certo? 2, você é dono do seu próprio destino, porque você toma decisões. Tá certo? E terceiro, quanto melhor você for, mais você recebe. Melhores ofertas, melhores trabalhos, melhores sei o quê. O que significa que você vai sempre crescer na carreira. Compara isso com um trabalho não significativo. Dá um exemplo de trabalho não significativo. O carinha que fica na caixinha do pedágio, cobrando pedágio. Depois de 5 minutos de trabalho, esse cara já aprendeu tudo o que ele vai aprender na vida dele inteira fazendo aquele trabalho. Tá certo? Porque em 5 minutos ele já sabe, recebeu dinheiro, dá o troco, acabou. Ele pode passar 20 anos fazendo aquilo, que ele não vai aprender nada de novo. Tá certo? Né? Ele não tem decisão nenhuma no trabalho dele. Ele não toma nenhuma decisão. Tá certo? Nenhuma, nada. Nada acontece que ele toma decisão nenhuma. E ele pode fazer aquele trabalho 20 anos, que ele não vai receber um centavo a mais, ele não vai crescer, porque ele está fazendo aquele trabalho. Tá certo? E pior de tudo, sabe qual é o pior? Assim que for possível, ele vai ser substituído por um robô. Certo? Então, a diferença entre um trabalho significativo e um trabalho não significativo é gigantesca. E você tem que ir atrás do trabalho significativo. Vocês estão na área do trabalho significativo. Então, eu sei que a minha resposta não é exatamente o que você perguntou. Mas o fato é o seguinte, o que é que você precisa aprender? Tudo. Porque você aprendeu pouco. Você precisa aprender tudo. Você sabe o suficiente para saber que você não sabe. Né? É o primeiro estágio de aprendizado. Você sabe o suficiente para saber que você não sabe. Então, agora você vai achar trabalhos que sejam interessantes para você, que vão fazer você crescer e aprender aquilo que você quer aprender. Mas você tem que ir atrás. É a sua decisão, é você que tem que fazer isso. Ok? Pergunta, quem é? Aqui. Pessoal, vamos levantar. Tenta achar ela onde ela estiver e levanta a mão para ela te dar o microfone. Você acha interessante... Peraí, antes de mais nada, deixa eu mudar aqui. Só para... Né, fazer aqui
Né? Várias dessas dicas que a gente está falando aqui, a gente tem falado, a gente está entrevistando alguns dos melhores desenvolvedores Java do mercado, nesse nosso projeto Code for Life. Tá certo? Então, se acessar code.life, você cai lá. Mas a gente tem um projeto em particular, que é esse Career Secrets. Você pode tirar a foto desse QR Code aqui e te leva direto para lá. O Career Secrets é uma série de conteúdos de alguns dos melhores desenvolvedores Java do mundo, dando dicas de como você pode melhorar na sua carreira. É tudo Java. São desenvolvedores Java, é coisa sobre Java e tudo mais. Mas as dicas são dicas como essa que eu estou falando aqui. São dicas que valem para qualquer desenvolvedor. Então, vale a pena você dar uma olhada nisso e acessar. Tá certo? É um material em inglês. Tá? Só avisando isso, ok? Mas vamos lá, próxima pergunta. Você acha interessante investir em ferramenta RAD ou é serviço de preguiçoso? Então, é interessante desenvolver... Na verdade é o seguinte, desenvolvimento de software sempre evolui. Sempre. A gente sempre vai ter melhores ferramentas, melhores formas de fazer alguma coisa, melhores maneiras de fazer qualquer coisa. Não tem problema nenhum. Certo? Agora, muito mais importante do que a ferramenta que você escolhe é você assumir a responsabilidade por entregar o seu software. Isso é uma questão que é o seguinte, a grande maioria dos desenvolvedores não entregam o software. Deixam para terceiros entregar. Eu escrevo meu código aqui, alguém lá vai fazer. Tá certo? E é sua responsabilidade entregar o seu software. Quanto mais você fizer parte do processo inteiro, melhor. A minha preocupação com as ferramentas RAD em geral é que o objetivo delas é que você faça menos trabalho e participe menos do processo. Tá certo? Mas você tem que ser responsável. Agora, vai acontecer sim de que em algum momento a gente vai ter robôs, que não vão ser robôs físicos, mas vão ser código de inteligência artificial, que vai fazer o nosso código. Tá certo? Isso é óbvio. Por quê? Porque uma boa parte das coisas que a gente faz é meio repetir. Por exemplo, quer ver um exemplo assim? Aplicaçãozinha que você tem um formulário na tela, captura informação, grava no banco de dados, lê do banco de dados, apresenta para o usuário. Honestamente, precisa de algum desenvolvedor para fazer isso? Oi? Não precisa, tá certo? Né? Qualquer ferramentinha babaca, você coloca lá meia dúzia de campos e o cara gera a aplicação para você. Tá certo? Então vocês têm um potencial de fazer aquilo que não é fácil. Tá certo? Você tem um potencial de escrever a ferramenta RAD. Tá certo? Você tem o potencial de escrever um compilador, de escrever, tá certo? De fazer o que não é fácil. E deixar o que é fácil para o cara que não é programador. Para o cara que não é desenvolvedor. O nosso trabalho como desenvolvedor é fazer a vida dos outros ficar fácil. Né? Então, assim, se você tem uma ferramenta que já faz o que você faz, vai fazer outra coisa. Deixa que outras pessoas vão fazer o que você faz. Certo? Porque você pode crescer à vontade. Então, não sou contra essas ferramentas. Mas eu acho que a maior parte de nós que somos desenvolvedores, a gente pode estar fazendo a coisa mais importante do que simplesmente usar a ferramenta. Só usar a ferramenta não é programar. Tá certo? Pergunta. Sim. Boa noite. Meu nome é Carolina. A gente faz engenharia de computação e eu tenho uma dúvida a respeito do Java Embedded. Eu queria saber como que é o mercado atualmente para ele e onde que eu posso achar mais recursos, de como que eu posso aprender isso. Ok. Mercado de Embedded. Olha, hoje em dia, o mercado de Embedded, para quem não sabe, é o mercado da gente desenvolver software para devices que são os não computadores. Tá certo? Uma historinha rápida aqui, eu já estourei meu tempo, tá? Só para saber. Pessoal, com vocês, 4 minutos depois da palestra acabar, eu queria apresentar o meu co-palestrante, grande amigo, um fenomenal desenvolvedor. Uma salva de palmas para o professor Isidro. Nós estamos lembrando aqui, nós vamos sair daqui e nós vamos, eu e o Isidro, vamos fazer o workshop. Qual que é o workshop lá nosso, Ju? Qual que é o workshop lá nosso? É 1 ou 2? Workshop Ciência e Inovação. Então, o workshop mais perto do palco Ciência e Inovação,
Tá certo? Nós vamos lá, sair daqui, nós vamos fazer um workshop de 4h30, não é isso? Não é 4h30 workshop? Não. Tá certo? Vamos fazer um workshop onde a gente vai pegar esse papel power que vocês receberam aí e nós vamos aprofundar no papel power e vamos fazer o papel power lá de verdade. Tá certo? Então, voltando aqui à pergunta do embedded. Tá certo? Vou falar uma coisa para vocês. No passado, você tinha o motor genérico. Tá certo? Você comprava um motor, o motor era super caro, difícil, pesado. Você comprava um motor, aí você prendia o motor no negócio, ele batia manteiga. Aí você prendia o motor em outra coisa e ele secava a roupa. Você prendia o motor em outro negócio, ele fazia outra coisa. Os motores foram ficando pequenininhos e baratos e viraram motores específicos. Agora você compra um motor que lava a roupa, um motor que lava a louça, um motor que faz comida, um motor que faz não sei o quê. Você, inclusive, pega esse seu celular. Você pega o seu celular e dentro do seu celular tem um motor que é só para vibrar o celular. Tá certo? Os motores ficaram tão pequenos e baratos que eles viraram motores específicos e ninguém mais compra motores. Mentira. A gente compra motor o tempo inteiro, mas a gente não compra mais o motor. O mercado de embedded é a mesma coisa. A gente no passado fazia um computador genérico. O computador que fazia qualquer coisa. Você instalava um game, ele jogava videogame. Instalava uma planilha eletrônica, ele fazia não sei o quê. Hoje em dia, cada vez mais, os computadores desapareceram. Certo? A câmera que o cara está rodando ali é uma câmera digital que tem um chip ali dentro, tem um software, tem um computador, e ninguém olha para aquela câmera e diz, olha, um computador ali. E ela é muito mais sofisticada do que o computador que a gente usava no passado. Você pega um videogame, e o videogame é um computador completo, tá certo? Muito mais sofisticado. Então, o mercado de embedded é um mercado absolutamente fantástico. É um mercado bom? Sim, é um mercado bom. Por quê? Porque está em todos os lugares. É mais uma prova de que você, desenvolvedor, vai poder trabalhar no que você quiser. Por quê? Porque qualquer device que seja construído de agora para... Já há muitos anos já é verdade, né? Mas qualquer device que vai ser construído, tá certo? Vai ter software dentro. Vai se conectar na internet, tá certo? Vai ter... Esse dia eu estava passando na estrada, perto da minha casa, e tinha um painel, tá certo? Com uma mensagem de Linux, assim, no painel. Dando endereço IP e o caramba, tá certo? Porque a máquina deve ter dado pau lá, rebutou alguma coisa, o cara não estava rebutando, estava instalando, sei lá o que eles estavam fazendo, né? Então, assim, é um mercado fantástico. E cada vez mais é um mercado importante. Ok? Beleza? Professor, você quer dar... A gente tem mais uns minutinhos aqui. Vamos lá, próxima pergunta que é pro Isidro agora, hein? Ele que vai ter que responder, eu não vou falar mais nada. Olá, eu tenho ouvido nas palestras aqui, ao pessoal que eu pergunto, os palestrantes, que eu estou aprendendo a programar agora, saindo da área de automação para programar em software mesmo. Eles estão falando para começar com HTML5, passar para CSS, depois ir para JavaScript. Assim, estão passando um outro roteiro. A minha dúvida é, eu preciso realmente passar, eu posso já, por exemplo, ir para a linguagem que eu quero e aprender por ela? Falei que o Zico vai responder. Você pode fazer a linguagem que você quiser, meu. A carreira é sua. Dane-se quem falou qualquer coisa para você. Escolha o que você quer fazer. Mas eu vou falar para vocês. Senão eu fico falando muito tempo, ele não tem... Eu não passo o microfone para ele, mas... Isso é uma sacanagem que ele sempre faz comigo, mas ok. Um dia eu pego ele na curva. Seu nome, perdão? Alexandre. Alexandre. Gente, oi, né? Nem falei oi. Alexandre, vou falar uma coisa com toda a experiência que eu tenho como professor já há pelo menos 15 anos. Beleza? Busque uma linguagem versátil. Por quê? Vou te falar uma coisa. Java, eu particularmente sou um fã de Java, sou um evangelista Java, mas eu não vou ficar me prendendo somente a Java. Java, C# são consideradas linguagens versáteis. Por quê? Com Java você consegue fazer sistemas web? Consegue. Tanto back quanto front. Tá? Se você tem Prime Face, JSF, todos aqueles frameworks de front. Você consegue programar mobile? Consegue. Android e iOS?
Existe um projeto chamado RoboVM, que ele é um compilador do bytecode Java para o assembly do iOS. Tá? Hoje ele está numa versão open source, que é o Mob RoboVM, que você consegue, inclusive, programar Java para fazer o seu aplicativo iOS. Com Java, você consegue fazer sistemas desktop com Swing e JavaFX. Você consegue fazer jogos? Consegue. O exemplo mais, vamos dizer assim, famoso de jogo feito em Java foi o Minecraft na sua primeira versão. C#, mesma coisa, você consegue desenvolver com a mesma linguagem, web, desktop, mobile, e aí iOS e Android. E aí você fala, eu vou me prender a uma linguagem, por exemplo, mais JavaScript. É legal. HTML e CSS é estilo, layout. JavaScript é código. JavaScript você vai estar mais preso, entre aspas, ao front, sendo que hoje você também tem o Node.js, que é o framework para você poder fazer aplicações back-end em JavaScript. Então, o que eu te digo, busque, para você poder ter um grande aproveitamento, uma linguagem mais versátil. Por exemplo, PHP, você vai usar exclusivamente para web. Você não consegue fazer um sistema desktop com PHP. Não ainda. Python tem muita coisa, você consegue fazer desktop, você consegue fazer web, mas você ainda não tem você não tem muitas ferramentas ou muito apoio para fazer alguma coisa mobile, apesar de ter alguns frameworks que já vêm sendo desenvolvidos. Então busque sempre linguagens versáteis. Isso serve para todo mundo, principalmente para quem está começando. E o mais legal, quero desenvolver software para entrar no mercado de prestação de serviço, software comercial, etc. 3 coisas fundamentais que vocês precisam saber hoje para trabalhar em qualquer empresa de desenvolvimento de software ou para ser um freelancer. Orientação a objetos, fundamental, acesso a banco de dados e desenvolver para a web. Porque hoje tudo é conectado. Acho que você já deve ter até falado sobre isso. Pode falar, tá vendo? Eu tinha esquecido da web, mas tudo bem. Então, assim, essa trinca, esse pilar, esse tripé profissional, você tem que ter. Como fazer uma aplicação orientada a objetos e dominar muito a orientação a objetos, classes, atributos, herança, polimorfismo, classes abstratas, interfaces, todo aquele conceito de orientação a objetos. Beleza. Acesso a banco de dados. Seja na mão, seja com o auxílio de algum framework. Aprenda a fazer suas consultas, manipular SQL, inserir e recuperar dados. Depois você pode usar um framework para acelerar seu processo. E terceiro, web. Hoje, o mercado de web é, vamos dizer assim, praticamente 95% das oportunidades que vocês vão encontrar para poder trabalhar hoje. Respondi sua pergunta? É isso aí, tá certo? Mas assim, linguagem, quão mais versátil for a linguagem, lembra que a gente falou no começo que você precisa saber um pouco de tudo? Quão mais versátil for a linguagem que você estiver trabalhando, mais um pouco de tudo você pode saber e maiores oportunidades você vai ter na sua carreira. Tanto lá atrás, não? Ah, achei que estava com você alguém aí, não. Perguntas? Aqui, ó. Uma aqui. Boa noite. Olá, boa noite, beleza, meu? Beleza. A minha pergunta é mais para o futuro. À medida do tempo que você vai crescendo na carreira, pode ser que chegue um momento que a empresa que você está te peça para ser um coordenador, um gerente. Aí eu queria saber se é possível, né, lá na frente na carreira, se manter um desenvolvedor, que no meu caso é o que eu gosto de fazer. Eu não gostaria de ter um cargo de gerência, por exemplo. Por aí. Então, eu já falei um pouco disso, mas é uma excelente questão. Se você está numa empresa que não te valoriza como desenvolvedor, tá certo? Primeiro é o seguinte, quando eu era criança, eu li um livro que deve ser um livro de piada, tá certo? Mas era um livro do meu pai, e que o título do livro é o seguinte: todo mundo é incompetente, inclusive você. E o livro dizia o seguinte, que você cresce na sua carreira até, né, porque você faz alguma coisa, você faz bem, aí te passa para um novo cargo, você faz bem, te passa para um novo cargo, até você atingir o seu nível de incompetência. Certo? Até você chegar numa posição em que você é incompetente. E aí você fica nela pro resto da vida.
Tá certo? Você é incompetente, você provavelmente odeia aquele negócio e você fica nela o resto da vida porque não tem. Então, assim, eu passei minha carreira inteira sempre não querendo atingir o meu nível de incompetência, certo? Então, claro, eu me meto em coisas que me interessam, que eu estou interessado a aprender e tudo mais. Então é o seguinte, se você não quer ser um gerente, tá certo? Se você não quer ser um diretor, não quer ser um vendedor, a sua empresa quer que você faça isso, você tem que avaliar o que você quer da sua vida, tá certo? Porque é o seguinte, espaço para você continuar sendo desenvolvedor no mercado existe e aos montes. Você pode mudar de empresa, pode mudar para um departamento, pode lançar a sua própria empresa, pode lançar uma startup, tá certo? Pode fazer projeto open source de noite, entendeu? Você pode continuar sendo desenvolvedor pelo resto da vida, pelo tempo que você quiser, sem nenhum problema. A questão é o que é que você quer para a sua carreira, certo? Porque se você alguma hora quer mandar nas pessoas, você vai ter que ser gerente de alguma forma, certo? Mas saiba que quanto mais você passa por um papel organizacional e tudo mais, menos técnico você é e a decisão que você vai ter que tomar, né? Então, assim, é possível ser desenvolvedor, né, bem velhinho? É possível. Lembra que a gente já falou, é uma carreira que é uma carreira difícil, tá certo? Que você aprende sempre, quanto mais você souber, mais você ganha. Então, é possível você crescer essa carreira. Pode ser que para você continuar crescendo a sua carreira, que você seja maior que a sua empresa. Se você para pensar na sua carreira, se nos últimos meses você não aprendeu nada novo, você não fez nada interessante no projeto, certo? Você não ganhou uma promoção de algum tipo, você não foi reconhecido pelo que você faz, certo? Você não conheceu novas pessoas na área, pode ser que a sua carreira esteja estagnada. Certo? Pode ser que você precise dar uma chacoalhada na sua carreira para desestagnar a sua carreira, né? Mas se a sua carreira está sempre evoluindo, pode acontecer e é muito comum que você ultrapasse a sua empresa. 2 exemplos aconteceram esse ano. Grande amigo nosso, Edson Yanaga, certo? Edson Yanaga, um desenvolvedor fantástico. Trabalhava numa empresa lá no oeste do Paraná, Maringá. Desenvolvedor fantástico, palestrante da Campus, muitos de vocês devem conhecer e tudo mais. Ele começou a trabalhar comigo, a gente começou a dar palestra, ele começou a crescer, se tornou reconhecido mundialmente, virou Java Champion, estava no auge da carreira, foi mandado embora. Por que ele foi mandado embora? Porque ele se tornou maior do que a empresa que ele estava, meu. Tá certo? A empresa que ele estava não queria mais que ele ficasse viajando e dando palestra e não sei o quê. Tá certo? Né? Acharam você é caro demais pra gente. É isso. Ele cresceu mais. A melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ter sido mandado embora. Por quê? 2 meses depois, foi contratado como diretor da Red Hat. E está hoje, nesse momento, ele não está aqui, porque ele está lá no Devox, o maior evento de Java do mundo, dando palestra num auditório para 2.000 pessoas. Lotado. Tá certo? Né? Por quê? Porque ele foi demitido, porque ele se tornou maior que a carreira dele. Vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno meu na Alemanha que me mandou um WhatsApp ontem que falou: Isidro, eu consegui tirar uma foto com o Edson Yanaga. Ele me mandou, tá aqui, ó. O Thiago, aluno meu, tá na Alemanha, saiu da Alemanha, foi pra Bélgica, que é onde tá ocorrendo o Devox. E ele falou: cara, consegui finalmente tirar uma foto junto com o Edson Yanaga. E o cara... Alô? Aí. E o cara é referência no mundo do desenvolvimento, Java e Open Source. Outro exemplo. Em janeiro desse ano, eu mandei um e-mail para minha lista. Se você entrar aqui, você entra na minha lista, né? Recebe e-mail meu. Mandei um e-mail para minha lista dizendo o seguinte. Porque um grande amigo meu, Silvio Meira, tá certo? Disse que ia me ajudar no meu projeto esse ano. E está me ajudando, de passagem. E aí eu mandei um e-mail para minha lista dizendo o seguinte, cara... O Silvio Meira, eu não coloquei o nome dele, mas falei assim, o Silvio Meira disse que vai me ajudar no meu projeto. E se ele vai me ajudar no meu projeto, eu vou te ajudar no seu projeto de carreira. E falei assim, se você quiser me dar o seu maior objetivo de carreira esse ano, que eu vou te ajudar. Mandei para 3.000 pessoas. Mais ou menos metade dessa lista abriu meu e-mail. Tá certo? Né? Ou seja, 1.500 pessoas abriram o e-mail. Sabe quantas pessoas me responderam?
eu dizendo que eu vou te ajudar na sua carreira, sabe quantas pessoas responderam? Quanto você acha? Umas 20, mais ou menos. Umas 20 responderam. Dessas, todos eu ajudei, várias fizeram várias coisas e tudo mais. Um desses caras, tá certo? Continuou o tempo inteiro falando comigo e tudo mais, não sei o que lá. Ele disse que o sonho dele eram 3 coisas. Fazer certificação, escrever um artigo, dar uma palestra. Tá certo? Eu falei para ele assim, certificação é problema seu. Você estuda, senta a bunda na cadeira, estuda, pratica, faz certificação. O que eu posso dizer é isso, não tem dica nenhuma que eu posso te dar nesse assunto. Tá certo? Dei para ele dica de escrever um artigo e dar palestra. Nesse ano, ele já tem 3 artigos publicados no site da Oracle, nos Estados Unidos, em inglês. Tá certo? Ele teve palestra aprovada nos principais eventos desse país, e a última palestra que ele deu foi no Java One, nos Estados Unidos. Né? E ele me disse, falou assim, Bruno, eu nunca mais quero que a minha carreira esteja tão estagnada como estava naquela época. O que aconteceu quando ele voltou do Java One? Foi mandado embora. Tá certo? Voltou do Java One e foi mandado embora. Uma semana antes do evento que a gente organizou lá em Santo André. Uma semana antes do evento de Santo André. Tá certo? Né? Por quê? Porque ele ficou maior que a empresa dele, meu. Tá certo? Hoje, ele trabalha na minha empresa. Tá certo? Começou agora essa semana, na segunda-feira. Né? Começou a trabalhar comigo. Né? Porque é um cara excelente, mas que ele ficou maior que a empresa dele. Na minha empresa, ele tem um monte de coisa que a gente quer que ele faça. Mas na empresa dele, meu, ele não tinha mais o que fazer. E as pessoas reconheceram que ele não tinha mais o que fazer. Então pode acontecer de você continuar sendo desenvolvedor e você ultrapassar o tamanho da sua empresa. E aí quando isso acontecer, meu, vai para o mundo, meu. Vai fazer o que você sabe. Lembra do foco de carreira? Tá certo? Se você for o melhor do mundo, você vai estar assim, ó, de projetos querendo fazer o que você querendo te chamar para trabalhar para eles. Não, o mais legal de tudo isso é que assim, óbvio que a sensação de você ser demitido, você se sentir dispensável por uma empresa, pode te dar um certo, né, dar aquela desequilibrada. Lógico. Mas qual que é o grande barato? Nenhuma empresa vai cuidar da sua carreira. O foco da empresa é outro. Toda empresa no mundo de hoje busca lucro. Não busca o seu bem-estar. O seu bem-estar é responsabilidade sua. O teu sucesso é responsabilidade sua. A tua visibilidade é projeção das ações que você toma. A gente vai falar muito desse mundo open source, que é um mundo que te abre muitas portas, mas que para você entrar, você tem que se dedicar. Hoje, ó, eu sou desenvolvedor, tá? Sou professor da UFABC e dou aula para um que eu acho que eu estou em lugar errado aqui, beleza. É você, não é mais o microfone. Não sou eu. Eu devo estar... Deixa eu ver se vai dar choque. Não. E o meu objetivo lá na UFABC é fazer o quê, cara? Levar programação para que os meus alunos saiam melhores do que entraram. E eu tento fazer essa ponte mercado-academia para eles poderem ter um grau de empregabilidade muito maior, para eles poderem ter promoções, eventualmente o cara é estagiário, quer sair como efetivo na empresa. E eu sempre tento buscar novas tecnologias para poder aplicar tudo isso em sala de aula, sempre pensando em fundamento e como essas tecnologias aplicam os fundamentos que eles estudam, para que eles impulsionem a carreira deles. E isso me trouxe uma visibilidade, 3 anos para cá, quando a gente começou a interagir com mais intensidade, que, para vocês terem uma ideia, 15 dias atrás eu estava numa cidade na Bahia chamada Itabuna. Tinha chegado lá logo após o Latinoware, que foi lá em Foz do Iguaçu. Que você deu palestra. Que eu dei palestra e um mini curso lá. E antes do Latinoware eu tinha ido para Cascavel e no dia anterior eu estava na FATEC Ipiranga, em São Paulo, que eu dei 2 palestras lá. Sempre levando o seguinte, cara, aprende a programar e aprende a cuidar da tua carreira como desenvolvedor. Ponto. Essa semana... Segunda-feira estava em Araras, de terça até hoje eu estava em Ilhéus, atrasei porque o voo atrasou, quase não dá tempo da gente poder interagir, e hoje estou aqui na campus. Só que assim, qual é o grande barato, a grande satisfação que eu tenho em encontrar a galera aqui? Poder falar, gente, está na mão de vocês poder interagir com a gente e principalmente cuidar da carreira
de vocês. Existe um negócio que a gente fala nesse mundo do empreendedorismo aí, chamado locus de controle. Ou esse locus de controle é interno ou é externo. Externo é quando, mas choveu, não vou conseguir ir. A crise. O Brexit. Não sei quem, não sei o que lá. E o locus de controle interno? A responsa é minha, velho. Tô na merda, o que eu faço? A responsa é minha. A responsabilidade é minha. Se eu ficasse terceirizando as razões do meu insucesso ou do meu sucesso, eu não teria controle nenhum sobre a minha carreira. E muito provavelmente o Bruno, que apesar da gente ter uma amizade fora daqui, ele não me chamaria para dividir um palco junto com vocês. Por quê? Porque ele sabe que a nossa atitude ela é comum porque a gente assume a responsabilidade, tanto quanto temos sucesso, quando temos insucessos. E isso para a gente é um aprendizado contínuo, porque nos obriga a sair diariamente da nossa zona de conforto. A nossa briga é sair da zona de conforto todo santo dia. Exatamente. E isso que o Isidro acabou de falar que ele faz, tá certo? Ele faz porque ele quer, ele curte viajar e tudo mais, né? Mas se você quisesse gastar esse mesmo tempo que o Isidro faz desenvolvendo, você estaria fazendo, tá certo? O importante é o seguinte, quando o Isidro está fazendo todas as coisas que ele quer fazer, é de se surpreender que um belo dia o chefe dele fala para assim, pô, Isidro, você não fica no escritório hora nenhuma, cara. E aí? Tá certo? Eu vou ter que te mandar embora. E o Isidro vai falar o quê? Manda, meu. Tá certo? Porque eu vou fazer o que eu quero e não o que você quer que eu faça. Isso é você assumir a responsabilidade. Mas, galera, eu queria aqui convidar vocês todos para ir para o workshop, que o workshop começa às 8h30, faltam 5 minutos para começar lá, então é melhor a gente ir para lá. E eu queria agradecer aqui, uma salva de palmas para o meu grande amigo Isidro. Muito obrigado, galera. Valeu. Bruno. Valeu. Então, assim, todo mundo convidado para você ir lá para o workshop, que nós vamos agora aplicar o papel Power. Tá certo? Valeu. Obrigado.